Olá, cá estamos de novo para o nosso Evangelho. O Evangelho é alegria, o Evangelho é paz, o Evangelho é serenidade. É isso que vamos procurar. Esquecer os nossos problemas por alguns momentos, porque agora trata-se de conviver um pouco com Jesus através dos seus mensageiros, dos nossos orientadores, dos nossos guias, dos nossos protetores. E vamos cantar uma canção hoje. É um propósito. Não é propriamente aquele propósito antigo, firme de emenda, não é? Mas é um propósito firme de mudança nas nossas vidas. É na página 5. Senhor, eu quero caminhar. Senhor, eu quero caminhar, eu quero caminhar, sem nunca mais parar. Senhor, eu quero caminhar, eu quero caminhar, sem nunca mais parar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero ficar contigo, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. E sei que estás connosco, Senhor, através dos teus mensageiros, dos nossos amigos. E por isso pedimos que, de facto, permita estejam connosco, também os nossos familiares que já partiram, também os nossos amigos, também aqueles que precisarem de ajuda, de vibrações da paz e serenidade, que comunguem connosco estes momentos que vamos passar, recordando a tua mensagem, aprendendo um pouco mais para pôr em marcha na nossa própria vida. Seja connosco, Jesus, e abençoa o nosso Evangelho de hoje. Do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler no capítulo 27º, o item 5, 6, 7 e 8. Eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. São Marcos, capítulo 11, versículos 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus, as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam ainda que, achando-se tudo encadeado no universo por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode revogar ao capricho de cada um, mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, o homem nada mais seria do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça sob o jugo dos acontecimentos, sem os procurar evitar. Não deveria ter procurado desviar-se do raio? Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que delas não se servisse. A vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. O homem, sendo livre de agir num sentido ou noutro, os seus atos têm, para ele ou para outrem, consequências subordinadas ao que ele faz ou não faz. Por sua iniciativa, há acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento, sobre a qual se funda o mecanismo.
Deus pode aceder a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, estando o seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Seria ilógico concluir desta máxima: seja o que for que vós pedirdes pela prece, vos será concedido, que basta pedir para obter, e for injusto acusar a providência de não atender a toda a súplica que lhe é feita, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário ao seu interesse. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que lhe deverá trazer a cura. O que Deus lhe concederá, se ele se lhe dirigir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe concederá os meios de se livrar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito. Deus assiste os que se ajudam a si mesmo, em conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. E não àqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazerem uso das suas próprias faculdades, mas, a maior parte das vezes, preferem ser socorridos por um milagre, sem nada terem feito. Capítulo 25, número 1 e seguintes. Tomemos um exemplo. Um homem perdeu-se no deserto. Ele sofre horrivelmente de sede. Sente-se desfalecer, deixa-se cair por terra. Pede a Deus que o assista e espera, mas nenhum anjo lhe vem trazer de beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere a ideia de se levantar, seguir uma das direções que tem diante de si. Então, por um movimento automático, reunindo as suas forças, levanta-se e segue a aventura. Chegando ao cimo de um morro, descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tem fé, dirá: que boa ideia tive. Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso às vezes serve-nos admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Mas dirão: porque o bom espírito não lhe disse claramente: segue este caminho e encontrarás o de que necessitas. Porque não se lhe mostrou para guiar e sustentar o seu desfalecimento. Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência. Em primeiro lugar, para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo e fazer uso das suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança nele e a submissão à sua vontade. Este homem estava na situação de uma criança que cai e que se apercebe de alguém, grita e fica à espera que lhe venham levantar. Se não vê ninguém, faz o esforço e ergue-se sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo o perigo, Tobias não teria tido nenhum mérito, fiando-se no seu companheiro, nem sequer teria necessidade de pensar. Essa a razão por que o anjo não se deu a conhecer, senão no regresso. Do livro Caminhando com Jesus, o capítulo 49 tem como título A Caminhada, é da nossa benfeitora espiritual Maria Teresa Magalhães Costeira e tem psicografia de Arnaldo Costeira. Todos os espíritos foram criados para a perfeição, todos dotados de livre-arbítrio que lhes permite avançar passo a passo em direção ao Criador quando atingirão a plenitude da felicidade. Mas a todos é pedido o esforço, o trabalho, a entrega a essa caminhada certamente difícil, pois que escolhemos sempre, com a nossa conduta irresponsável e simplista, obstáculos bem difíceis de transpor, de tipo concordante com a sementeira feita durante as experiências que nos foram concedidas para aprendizado. Dessa forma, os efeitos, todos, têm as suas causas e por isso é que, face à extensão desses erros, fomos confrontados com possíveis caminhos a percorrer e, face à luz do esclarecimento racional,
escolhemos o mais das vezes a forma de nos libertarmos desses escolhos que criamos. Para nosso bem, conscientes dessa realidade, nada melhor do que reconhecer que as escolhas são nossas e que, por decreto de consciência, temos o dever de percorrer essa estrada, que implica quase sempre olhar o próximo, muitas vezes o mais próximo, os familiares, a precisarem do nosso esforço e dedicação, pois que quase sempre eles retornam ao nosso lar para que cumpramos o dever de os aconselhar, orientar, ajudar na sua caminhada difícil, em que nós também fomos corresponsáveis na instalação dos obstáculos que eles têm que transpor. É claro que isso implica que comecemos por nós mesmos, pois que devemos fazer um esforço continuado de transformação interior, de aperfeiçoamento, de modificação de pensamentos e sentimentos, para que o nosso exemplo não só seja possível seguir, mas também porque ao tornarmos-nos assim pessoas de bem, mais fácil será cumprir aquilo que nos incumbe, mais fácil será transformar o dever no hábito enraizado em nosso espírito. É mais fácil, esta mensagem, será ter tudo sem nenhum esforço. Nós quando pedimos, analisar bem, nós quando pedimos não é coragem para enfrentar as dificuldades, não é saúde para trabalhar cada vez mais. Nós pedimos sempre qualquer coisa que nos facilite a vida. Com certeza que ao pedir a saúde é mais para não ter que ir à farmácia, não ter que ir ao médico. E não propriamente passar pelas dificuldades, pelo sacrifício de cuidar dela, de evitar que haja realmente práticas que possam ser nocivas às células do nosso próprio corpo. Quando Jesus diz que tudo o que pedido será concedido, eu atrevia-me a dizer que sempre é tudo concedido, porque nós pedimos sempre as facilidades, mas não pedimos para nos libertar dos problemas, para nos libertarmos das manchas que semeamos do passado, do prejuízo que causamos a terceiros. Muitas vezes falamos não matar ou causar outro dano no corpo ou na alma, a si ou ao próximo, e não ficamos minimamente preocupados em saber o que é que isto quer dizer. Não nos preocupamos que ao usarmos de incúria para com a nossa própria saúde, estamos também a prevaricar contra a lei, porque nós temos a obrigação de nos conduzirmos por forma a que o corpo não adoeça. Então, quando a gente pede alguma coisa a Deus, nós devemos pensar se isso que a gente pede a Deus é bom ou é mau. Eu recordo-me que aqui há uns anos atrás, alguém me veio ter comigo num grande problema, num grande dilema. Namorava há uns anos muito largos já, e de repente o namorado cortou tudo, quebrou a ligação, as promessas que fez e por aí fora. Então essa pessoa, essa jovem, vinha pedir-se de facto se podia fazer alguma coisa para que o namorado ou o ex-namorado voltasse. É claro que essas coisas que contrariam as leis de Deus, nós nunca fazemos, nunca podemos fazer. Mas podemos pedir que aconteça o que for melhor. Mas a certa altura da nossa conversa, eu questionei, eu perguntei, será que já pensou que esse fim da ligação pode ser bom para si? A jovem ficou assim um bocado perplexa, assim, como bom? É porque ter agora um problema que acabe com uma ligação, nesta altura, que não há um compromisso definitivo, se calhar não é tão grave quando, daqui por meio de anos, já com compromissos, já com, enfim, quer dizer, com filhos, com problemas muito mais complicados, se acontecer isto que está a acontecer agora, se calhar não era bom para si. Então o que a gente deve pedir a Deus é que seja o melhor. Aquilo que vier a acontecer, que seja o melhor. Não propriamente o que seja mais fácil. Conhecemos um amigo de infância, da juventude, esteve no seminário muito tempo. Quando saiu do seminário, uma das primeiras preces que ele fez a Deus foi sair da lotaria. Claro que a lotaria não era €1 milhões, não eram milhões. Naquela altura eram umas centenas de contos, também eram milhões naquela época. Então ele pediu a Deus, muito profundamente, que lhe saísse a lotaria. É claro que não saiu uma semana, não saiu na semana seguinte, e à terceira semana cortou relações com Deus porque não concedeu a lotaria.
E nós lembramos que aqui há alguns anos atrás, uma família de imigrantes em Espanha regressou à sua terra porque lhe tinha saído o loto espanhol e montou um restaurante numa zona lindíssima, numa linha d'água. E depois de começar a instalar-se, já com o dinheiro que tinham ganho no seu trabalho e na lotaria, não é? No loto espanhol, instalaram-se um restaurante que foi famoso naquela época. Um dia uma tromba d'água varreu a linha d'água, a natureza vai buscar sempre aquilo que é dela, e o restaurante que estava construído numa linha d'água foi levado de arrasto pela enxurrada e a família morreu completamente. Será que às vezes nós pedimos coisas que podem ser gravemente prejudiciais ao nosso futuro, que podem interromper, enfim, uma vida serena e humilde, para nos lançar no despenhadeiro do luxo e do prazer, que não é aquilo que nos estava vocacionado, porque nós próprios semeamos aquilo que nós temos depois que colher. Então eu diria que sempre que a gente pede, se não for interesseiramente, quer dizer, se não for direcionadamente para um determinado objetivo, será concedido o que for melhor. Porque Deus a tudo provê. E se nós não pudermos ser ricos, é que Jesus disse que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus com um camelo num buraco numa agulha. Porque as pessoas não estão preparadas para utilizar aquilo que lhes é concedido para administrar em favor de quem necessita, em favor da solidariedade humana. E muitas das vezes isso traz o egoísmo ainda maior, mais galopante, o prazer, o luxo, a luxúria, enfim, um afastamento completo daquilo que é a miséria humana, daquilo que são as misérias humanas, daquilo que são os miseráveis em termos de vida humana. E aí nós acabamos por nos perder, acabamos por não vivermos essa pontinha de caridade, acabamos por criar problemas muito graves no mundo que há de vir, no mundo espiritual e naturalmente no futuro, no mundo para onde nós temos que regressar através dessa dádiva divina que é, no terreno da luta, provarmos que não voltamos a fazer. Então esta reflexão muito importante sobre a prece. Sobre a prece. É um capítulo muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo e, naturalmente, do cristianismo redivivo ou do cristianismo na sua pureza inicial, porquanto foi assim que Jesus nos aconselhou a pedir. Mas a pedir não propriamente o luxo e o prazer e as facilidades, mas a pedir aquilo que seja, aquilo que possa ser melhor para nós. E agora o melhor para nós é também lembrarmos outra vez dos nossos irmãos que sofrem, não é? Das famílias desestruturadas, de famílias hoje, se calhar ligadas apenas pelos liamos da tragédia, da dor, das lágrimas. Pedir por todos hoje, por todas essas famílias que também não conhecem Jesus, que nunca ouviram falar do Evangelho no lar, que nunca ouviram o conselho de lembrarem a doutrina de Jesus para poderem conhecer mais coisas e libertarem-se das dificuldades. Então, Senhor, se for possível, também hoje, como sempre, socorrer essas famílias, esses irmãos mais necessitados, mais sofredores. E por isso te colocamos nas tuas mãos as nossas vibrações de amor, de paz, os nossos desejos sinceros de aliviar as dores daqueles que sofrem mais. Toma a nossa oferta, Jesus, que essas falanges que sempre andam, nós sabemos, percorrendo o mundo inteiro, levando o lenitivo e a esperança, que possam hoje ser fortalecidas com essas nossas vibrações. Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Cavalaria, aurora que desponta a cada dia, na vida de todos os sofredores, Mãe cheia de graça, que aos pequenitos deste tanta luz, trazendo a mensagem de Jesus,
sufraga-te, pedimos nossas dores. Escuta nosso brado em oração, ajuda a aliviar nosso irmão. Derrama sobre nós o teu amor de mãe. Ensina-nos a amar sem condição, e ao próximo estender a nossa mão, e faz de nós instrumentos de paz. Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Cova da Iria, o mundo te recorda, ó Maria, como nossa melhor intercessora, Mãe de tanta luz. Senhora que do alto da Zinheira lançaste teu aviso à terra inteira, vem em nosso socorro sem demora. Vem trazer mais esperança a todos nós, ensina-nos a não calar a voz, ajuda os homens fracos a encontrar a paz, ajuda os que esqueceram teu Jesus, vem dar-nos mais conforto à nossa cruz, e faz o nosso mundo um mundo melhor. Muita paz, continuem o diálogo, se acharem bem, mais alguns minutos. Que Jesus a todos abençoe. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.